dia, bom dia, bom dia! Começando mais um Destravando a Mente, nossa rotina diária de transformação. Terça-feira. E essa semana está especial porque nós estamos falando de olhar para dentro. Nós estamos trazendo aqui algo que é de extrema importância, que inclusive é o primeiro pilar do nosso livro Destravando a Mente. O tema da semana é o espelho, a revelação do coração. É muito importante, por mais que às vezes você não consiga entender a profundidade disso, mas é de extrema importância o autoconhecimento. É de extrema importância você olhar para dentro e falar: quem sou eu? Quem realmente eu estou me formando? Quem realmente eu estou sendo? Então, essa semana é o espelho. Eu quero que você aprenda a se olhar, se identificar, se entender. Hoje nós vamos falar sobre o respeito genuíno. Ontem nós falamos sobre caráter, o realmente qual que é o verdadeiro caráter. E hoje nós vamos falar sobre qual que é o respeito genuíno. Aqui fez eu lembrar, eu gosto às vezes de relatar algumas coisas para vocês entenderem como é importante a gente olhar para dentro, se entender. Ao longo desses 2 anos que eu vim escrevendo o livro, e é o nosso manual, está aqui, Destravando a Mente. Então, 2 anos que eu vim escrevendo esse livro, lancei em novembro, nós estamos aí já no mês de maio de 2026, foi novembro de 2025, estamos já em maio de 2026. Então, você que é aluno já aqui do Destravando a Mente, você que faz parte do nosso canal, você precisa ter. E você que está chegando agora e fala: Fê, faz sentido, eu preciso me aprofundar mais, é isso que eu preciso. Então, convido você a se inscrever, convido você a apontar aqui para o QR Code, ter o nosso livro, seguir também lá no Instagram, que está aqui, cabeça de campeão ponto oficial, porque é conteúdo, é ensinamento de segunda a segunda. E cada vez mais eu estou me aprofundando, né, como eu estou fazendo meu mestrado, buscando mais ainda entender a neurociência, a psicologia, comportamento humano, e assim vai. Para que eu possa enriquecer cada vez mais os meus alunos, você que acredita no meu trabalho. Então, preparei uma aula hoje, né, porque a aula tem que ser preparada, onde nós vamos entender sobre o respeito genuíno. Eu coloquei assim: respeito genuíno é uma competência emocional, não comportamento social. A primeira coisa que eu quero que você se atente aqui no que eu falei que é uma competência emocional. Quando a gente fala de competência, é algo que nós adquirimos, é algo que nós buscamos para ter essa competência. Então, eu posso dizer: olha, eu sou incompetente em fazer uma cirurgia médica, porque eu não sou médico. Eu sou incompetente de querer fazer uma planta de uma casa. Então, às vezes a gente enxerga a palavra competência ou incompetência como algo que eu estiver chamando a pessoa de burro ou chamando a pessoa de incapaz. Não. A palavra competência é a gente analisar o quanto eu tenho capacidade, condições para executar aquilo. Então, a primeira coisa que eu preciso entender, quando a gente fala de respeito genuíno, eu preciso entender assim, o quanto eu tenho de competência emocional e não um comportamento social. E isso faz a gente entender que eu preciso
aprender gestão das emoções e inteligência emocional. Gestão das emoções, eu preciso entender como que cada emoção ela se propaga nas pessoas. Como que essas emoções se propagam em mim. Amor, raiva, ódio, tristeza, alegria. Eu preciso entender, porque cada um vai, como que eu posso dizer, vai demonstrar isso de formas diferentes. Exemplo, eu estou vendo às vezes filme com a minha esposa e é muito engraçado. Às vezes a cena nem é muito engraçada e ela se acaba de rir. E eu fico ali sério. Ela falou, você não está assistindo o filme? Eu falei, tô assistindo o filme. Mas você nem riu. Eu falei, achei legal, mas não o suficiente para achar tão engraçado. E para ela foi super engraçado. Assim como às vezes teve cena que eu achei forte, ela falou assim, o que foi? Eu falei, nossa, a cena foi forte. Eu falei, forte? Por quê? Nós temos um perfil que, por exemplo, eu não gosto muito de filme de terror, eu não gosto de filme muito de drama, eu gosto de filme de ação, filme policial, filme de... dependendo de um suspense policial. Minha esposa já gosta de terror, ela gosta de suspense, ela gosta de ação, ela gosta de filme médico. Então, dependendo do tipo de filme, as reações dela é totalmente diferente do que a minha. Eu só estou aqui fazendo essa introdução para se aprofundar mais onde eu quero chegar sobre o respeito genuíno. Mas talvez você já consiga estar entendendo como cada pessoa vai reagir de forma diferente em situações, às vezes, semelhantes ou iguais. Então, continuando aqui. Então, o que eu preciso, de forma simples, entender sobre a gestão da emoção? De acordo com as ações, com as reações que as pessoas têm, como eu falei, às vezes no filme, às vezes numa novela, num, num evento, aonde está o primeiro passo do respeito? É gerir as emoções, é entender as emoções. Então aqui a gente faz algumas perguntas. Então, por que fez? Então, às vezes a pessoa tem uma atitude que você não concorda. A pessoa tem uma atitude que vai contra os seus princípios, ou o que você acha ridículo. Por que ela se jogou na piscina? Por que ela bateu na criança? Por que ela fez? Faça essa pergunta, é fundamental. Toda vez que você tiver uma situação, você lembre disso. Porque eu preciso entender as emoções daquela pessoa. Por que levou ela a fazer isso? Por que ela fez? Segundo, por que faz? Ou seja, pessoas que têm ações repetitivamente. Por que ela faz isso? Por que ela tem sempre essa atitude? Então, as perguntas fazem com que nós, antes de ter qualquer ação, entenda as emoções. Por que ela está chorando? Por que ela sempre chora? Então, tanto faz uma ação presente ou uma ação passada. Uma ação que ela sempre se repete. Mas isso me ajuda a entender o respeito genuíno. Outra, o que levou a pessoa a ter essa ação? Exemplo, a gente está aí em situações diversas de agressões contra a mulher, que é inadmissível, feminicídio, que é inadmissível.
Mas eu, estando do lado de fora, eu preciso fazer essa pergunta: o que levou? A gente vê, às vezes, mulheres que poderiam já ter nem entrado no relacionamento e às vezes entra já sabendo. Vai acontecer com todo mundo, menos comigo. E aí existem diversas coisas que nós não vamos se aprofundar nessa aula de hoje aqui. Mas eu preciso fazer essa pergunta: o que levou? E a outra, o que leva a pessoa a ter essas ações? Isso me ajuda a gerir as emoções. O que leva a pessoa a ter raiva? O que leva a pessoa a ser alegre? O que faz a pessoa ter raiva? O que faz a pessoa ser ansiosa, irritada? Por trás da pergunta existe a resposta, que é o real motivo. E isso vai nos levar a entender o respeito genuíno. Então vamos lá para você entender agora. Olha só, o respeito antecede a educação. O respeito ele vem antes da educação, ou seja, não vem o fato de eu ser uma pessoa educada, nem sempre estou respeitando. Então o respeito ele tem que anteceder. Então aqui eu fiz algumas perguntas e aqui tem algumas formas que nós vamos refletir nisso. Então, exemplo, eu respeito sua visão, mas eu vejo de outra ótica. Então, exemplo, a pessoa fala assim, puxa, eu prefiro trabalhar à noite, porque à noite é melhor, porque eu tenho adicional noturno, à noite dá para ganhar mais, tem os outros benefícios. Eu vou falar assim, olha, José, eu respeito a sua visão, mas eu enxergo de outra ótica. Ou seja, de vez eu julgar, então o respeito está em não julgar. Porque eu preciso fazer pergunta. Lembra das perguntas? Por quê? Porque talvez para ele, dentro das situações de vida, dentro das situações financeiras, dentro das competências profissionais que ele tem, ou que ele acredita que ele tenha, trabalhar à noite, para ele é melhor. Então o respeito, ele já começa a eu não julgar a pessoa. Porque isso faz eu fazer as perguntas e que eu fiz. Eu falei, olha, eu respeito a sua visão, mas eu enxergo por outra ótica. Por quê? Na minha visão, independente se de repente ganhe mais ou tenha ou mais benefício financeiro, mas eu perco muito em relação à saúde. Não, por mais que seja dormir à noite, dormir de dia nunca vai substituir você dormir à noite. Mas o que eu fiz? Eu respeitei. E quando o respeito antecede a educação, você pratica os dois. Porque eu soube analisar, eu fiz a pergunta, por quê? Por que que ele prefere a noite? Por que que ele tem essa ação? E aí isso fez eu fazer o quê? Dar uma resposta dizendo, olha, sua visão, eu respeito. Mas eu enxergo de outra forma. Agora, como seria que a gente fala de uma resposta sem educação, quando eu não entendo o respeito ou o espaço do outro? Olha, eu até entendo sua visão, cara, mas isso é totalmente fora de lógica. Aí eu já estou julgando. Então eu acabei não respeitando o ponto de vista e ainda fui um julgador sobre aquilo que ele acredita que seja o melhor para ele. Segundo, olha, eu respeito a escolha das suas roupas, mesmo sem entender a finalidade. Aqui é uma polêmica que hoje
às vezes a gente quer criar uma um estereótipo de pessoas, de comportamento, que às vezes para as pessoas que se vestem daquele jeito, utilizam roupa daquela maneira, para eles estão tudo certo. Mas se para mim não, de vez eu julgar, olha, que roupa é essa? Que estilo de roupa é essa? Aonde você vai com essa roupa? Eu digo, olha, eu respeito suas escolhas, mas não consigo entender a finalidade. E aí entra a questão de neurolinguística. Eu respondo perguntando. Eu não entendo a finalidade. Então, eu faço a pessoa me trazer o real sentido, o motivo para ela se vestir daquele jeito. Que jeito? Não sei. Aqui eu estou deixando em aberto. De repente, a pessoa com um sol de 40 graus está com roupa preta cobrindo os braços e as pernas. De repente está um frio danado, a pessoa está de shorts. Então o que eu estou dizendo, olha, eu respeito as suas escolhas, mas não consigo entender a finalidade. Em vez de eu falar, olha, até respeito, né, que você esteja usando essa roupa, mas para mim não tem nada a ver. Então acabou você não sendo, não respeitando e não sendo educado. Então o respeito genuíno ele faz com que a gente olhe as emoções, analise as atitudes, entenda o comportamento. Eu tenho a minha visão e opinião, mas eu não julgo a, a pessoa pela forma que ela age, pela forma que ela se comporta. Outra que eu coloquei aqui, eu respeito sua profissão, ainda que não me vejo fazendo o mesmo. Estou criando aqui formas de você entender como é muito mais educado e como a gente busca a verdadeira respeito quando a gente aprende a olhar as ações, analisando as emoções e o seu comportamento. Então aqui eu podia dizer, olha, eu respeito que você ama ser policial, mas eu não me vejo fazendo o mesmo. O que para ele é pura adrenalina, para mim gera um baita, às vezes, medo. O que para ele é um total sentido, para mim não faz sentido. Mas eu não preciso julgar as suas escolhas. Então, às vezes, nós criamos conflitos no trabalho, criamos conflitos em casa, criamos conflitos entre os próprios amigos sobre política, futebol, escolhas de relacionamentos, porque nós queremos nos colocar numa posição do certo, queremos nos colocar numa posição do correto. E o que talvez seja 100% correto para você, não seja 1% correto para o outro. Aqui nós não estamos falando que seria um outro pilar, que hoje nós estamos falando só desse pilar, que a gente fala sobre escolhas, eu falo que é sobre o diagnóstico, que a gente fala sobre pensamento, cultura, visão e propósito, que entraria no outro assunto, que eu já também citei aqui, que é eu escolher se aquele comportamento daquela pessoa não me convém, então eu tomo uma outra atitude. Mas hoje eu quero me atentar a você a entender o respeito. Então eu coloquei aqui assim, ó. O respeito está em olhar a razão das suas emoções, sem julgar suas ações. Primeiro ponto. De novo,
O respeito está em olhar a razão das suas emoções. Então, primeira coisa aqui, toda ação existe uma emoção. Então, o que que nós falamos? Eu faço as perguntas. Então, quando eu faço uma pergunta, existe uma razão porque aquela pessoa agiu. Existe uma razão porque ela tem aquela atitude. Existe uma razão porque ela tem, porque ela sempre repete aquela ação, sem julgar as suas ações. E sim, presta atenção, colocar pontos de reflexões para tomadas de decisões. Então eu posso, de forma respeitosa e educada, colocar pontos de reflexões para que às vezes a pessoa tome uma decisão. Por exemplo, a criança, a mãe foi lá e bateu no filho. Se eu falar, olha que você é ignorante, você bateu no seu filho, eu não compactuo disso. Ela fala, o filho é meu, faço o que eu quiser. Você não respeitou, não foi educado e ainda criou um conflito. Agora, se eu falo, ô Maria, eu até entendo a falta de educação ou a falta de sinceridade que talvez seu filho teve com você, mas você não acha que talvez a conversa seria melhor do que de repente você bater nele? Então eu posso trazer pontos de reflexões que eu estou dizendo, olha, eu de vez bater, eu conversaria. De vez eu falar, por que você não conversou de vez bater? Aí você está tomando as decisões que ela deveria tomar. Está dizendo as decisões que ela deveria tomar. Que é diferente de eu colocar pontos de reflexões. João, você não poderia de vez lavar o carro na rua, talvez levar o carro para lavar no lava rápido? Pontos de reflexões. Isso a gente fala dentro da neurolinguística que eu faço responder perguntando. Eu dou respostas que exigem a pessoa refletir. E pode ser que ela seja ser que fala assim, não, o carro é meu, lavo onde eu quiser. Não, tranquilo. Você tem toda a razão. Eu só quis te colocar alguns pontos que talvez você poderia refletir. Mas a decisão sempre é sua. E muitas vezes, na hora, a pessoa ela não vai dar o braço a torcer. Mas como você não afirmou, você colocou pontos de reflexões, pode ser que no segundo momento que ela faça, ela pare e faça a reflexão. E isso você evita conflitos. Isso você evita entrar num fogo cruzado dentro de uma empresa, dentro da sua casa, dentro de relacionamentos de amigos, dentro do seu próprio relacionamento. Isso acaba sendo o quê? A inteligência emocional. É quando eu entendo as emoções, consigo gerir as emoções, consigo interpretar a situação e assim ter respostas de formas inteligentes que consiga gerir as emoções durante toda a situação de perguntas, respostas e resoluções. Respeitar não é concordar. Concordar o inaceitável é desrespeitar a si mesmo. Vou ler de novo. Respeitar não é concordar. Concordar o inaceitável é desrespeitar a si mesmo. Ou seja, quando as pessoas falam assim, para evitar conflito, eu concordei, você está desrespeitando a si mesmo.
Então, o respeitar é você, sim, aprender como nós falamos aqui até agora. Eu posso colocar pontos de reflexões, eu posso dizer para a pessoa, olha, até entendo, né, mas ao meu ver, eu não faria desse jeito. E a pessoa vai falar, como você faria? Ou a pessoa pode ficar neutra. Mas você colocou o seu ponto de vista. Olha, eu até entendo, né? De repente você está com raiva, com ódio, né? Mas eu se fosse eu pensaria antes de agir. Eu não preciso concordar. Você viu o que a pessoa fez comigo? Você fala assim, não, eu vi. Ah, ela mereceu. Aí você fala, realmente. Aí você fala, mas você concordou? Ah, eu não queria discutir, concordei para ela ficar feliz. Não. Então você não está respeitando, assim, os seus princípios. E aí a gente entra o que nós falamos na segunda-feira, que se você não assistiu, precisa assistir. O verdadeiro caráter, que é olhar para o seu coração. Quem é você? Então entenda isso. Entenda isso. E aí a gente aprende aqui, lá em Mateus 7:1. Olha que grandioso que a gente aprende com Deus. Não julgueis, para que não sejais julgados. Então ele fala, olha, não julgue, aprenda a analisar, a discernir, a, a gerir o que está acontecendo, entender por que a pessoa age assim. Existem diversas situações que nós poderíamos citar aqui, dor geracional, que pode vir de pais, de avós e de outras gerações, dores que podem ter acontecido durante uma grande parte da sua vida. Então ele fala, não julga, para não ser julgado. Então aprenda a gerir as emoções, aprenda a interpretar as situações. E isso faz você lidar com pessoas. A gente vê tantos conflitos que a gente vê aí, né? Que é proposital, é isso que as pessoas querem nesses programas de relacionamentos na TV, né? Os reality shows, um agredindo o outro, porque ninguém aprendeu, às vezes, ao verdadeiro respeito genuíno. E aqui no nosso Destravando a Mente, eu estou te trazendo o que é respeitar. O que é a gente analisar e entender e compreender de forma respeitosa e educada. Então, se você entendeu, deixa seus comentários. Para mim ajuda demais. Amanhã nós estamos com mais um episódio, todos os dias, 5h35 da manhã, sempre um episódio novo para você aqui. Coloca a notificação para você receber assim que entrar no ar o nosso Destravando a Mente. E se valeu a pena, curta, compartilha. E mais uma coisa, nós estamos querendo levar esse programa para o Spotify. E se você está aqui e está até o final, coloca aí sua opinião. Se de repente você escuta o Spotify e fala, puxa, eu escuto o Spotify, seria uma boa, apoio, eu vou ouvir a sua opinião e nós, como equipe, vamos tomar essa decisão de acordo com os nossos seguidores, nossos leitores, para que a gente possa ampliar e mais pessoas possam ser alcançadas. Beleza? Bom, gente, é isso. Estamos finalizando mais um Destravando a Mente. Deus abençoe, fique com Deus e até amanhã. Um abraço.